Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 12 de novembro de 2019, hoje é terça-feira. Hoje nós estamos no nossos 51 dias do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é Troca o Meu Nome. E o texto-chave está em Gênesis, capítulo 32, no versículo 22 ao 32. Nós vamos ler a história quando Deus trocou o nome de Jacó, quando ele lutou ali com o anjo, que representa o Senhor, buscando uma nova direção na vida dele, desejando que a história dele fosse transformada. Bom, irmãs, nós passamos aí alguns dias, uma semana estudando os nomes de Deus. Nós vimos a importância, dos nomes do Senhor. Tem vários outros, não deu para eu entrar, Tem também os nomes de Jesus, que tem vários significados também, Príncipe da Paz, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, vários outros nomes que tem representando partes, do caráter de Jesus. Mas eu quero falar também um pouquinho sobre o nosso nome, para a gente ponderar, pensar e receber algo do Senhor, enquanto a gente medita no nosso nome. A nossa vida e nossa história, irmã, ela tem uma importância. Tudo é importante para Deus, como a gente vive, o nosso estilo de vida, o nosso nome em especial, que é que nós vamos falar hoje. Então, houve alguns homens da história que Deus acabou mudando o nome deles completamente. O nome de uma pessoa, antigamente, pela palavra de Deus, era escolhido com muito propósito. Não era apenas porque é um nome que você olha para a cara do bebezinho e pensa, vai ficar bonitinho isso aqui, vai combinar com ele, ou vamos colocar o nome do pai, vamos repetir o nome do pai, do avô. Tinha um peso, as pessoas entendiam a importância do nome. Porque o nome, irmã, ele deixa um legado, ele deixa uma história. Quando você pensa no nome de uma pessoa, um ex-presidente, por exemplo, você já vem todo o peso daquele nome, todo o peso daquela história. Se você pensa no nome de uma pessoa que fez algo ruim, por exemplo, Hitler, você já vem todo o peso do nome daquele homem, toda a história daquele homem. Então, Deus quer que a gente entenda sobre o nome. E então, por isso que em alguns lugares aqui da palavra de Deus, em alguns momentos, Deus trocou o nome de algumas pessoas, porque Deus estava marcando um novo tempo na vida daquela pessoa, e Deus estava mostrando que ele tinha uma nova história. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Vamos lá? Vamos ler Gênesis capítulo 32, do versículo 22 em diante. Essa história nós já falamos sobre ela em outro devocional. É um momento que Jacó, todo mundo conhece a história de Jacó, Jacó usurpou o direito de primogenitura do seu irmão, partiu ali para viver longe do seu irmão, porque o irmão dele queria matar ele, então ele foi viver com seu tio. Ali ele trabalhou em favor de ganhar a sua esposa, foi enganado, teve que trabalhar novamente. E ele teve uma vida penosa, Ele teve uma vida penosa, apesar dele ter conseguido aquilo que ele queria, que era o direito da primogenitura. Mas a palavra diz que o nome Jacó significa enganador, Porque quando ele estava nascendo, ele puxou o calcanhar do seu irmão. Ele queria sair primeiro, Então, ali deram o nome para ele de enganador. E acaba que o nome traz esse peso. A gente acreditando ou não, irmãs, o nome traz um peso. Ele traz uma unção, ele traz uma energia em cima daquele nome. E às vezes a gente acaba vivendo coisas que talvez a gente nem queria devido àquele nome que está sobre nós, Então está dizendo aqui que aí quando ele resolve voltar, quando ele entende que Deus está chamando ele para um retorno, para um conserto, para uma transformação, ele foi arrependendo ao longo daqueles 20 anos, Ele foi percebendo, poxa, fiquei longe do meu pai, da minha mãe, e agora eu tenho família, agora eu tenho filhos, agora eu entendo a importância de tudo isso. Então ele foi arrependendo. E quando ele prepara para encontrar com Esaú, acontece essa situação aqui, poucas horas antes dele encontrar com o irmão dele. Então,
vamos lá, versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o vale de Jaboque. Ele tomou e fez passar pelo ribeiro, fez passar tudo que pertencia. Aí ele ficou sozinho. Quando ele ficou sozinho, veio esse homem, né, e que lutava com ele, que representa o anjo, representa o Senhor. Lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na coxa, né? O anjo tocou na coxa dele, deslocou a junta da coxa nessa luta. E disse esse anjo para Jacó: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: eu não vou te deixar ir, até que você me abençoe. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele disse: Jacó. Então disse: já não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó dizendo: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas meu nome? E ali abençoou. E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Peniel, pois ele disse: eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então, quando ele fica sozinho, ele entende que ele precisa rever a sua vida, né? E ele, aquela luta me abençoa, mas ela só saiu a bênção quando o anjo pergunta para ele como você se chama. E ele tem que encarar e dizer: eu sou um enganador, meu nome é Jacó, né? Ele quis saber o nome do anjo, mas o anjo quis dizer para ele: por que perguntas o meu nome, né? Eu já te dei aquilo que você precisava. E ele consegue ali abençoar Jacó. E ele fala: você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. Que tremendo, né? Aí mudou o nome dele de enganador para príncipe, porque ele lutou com Deus e com os homens e prevalecestes. Esse lutar com Deus e com os homens, irmãs, não é uma luta... Ninguém vence Deus, né? Isso aí seria estupidez. Mas é uma luta, eu entendo como uma luta de desejar ser transformado. Apesar do meu erro, apesar da minha inclinação, eu desejo ser transformado. Então, eu não sei como é que é o nosso nome, né? O que significa o seu nome, como foi dado o seu nome, se você sente que você precisa ser transformado em outra pessoa, porque às vezes há algo que está atrapalhando a nossa história. Por que Deus mudou o nome de algumas pessoas? E eu vou ler aqui alguns outros textos. Porque Deus queria que aquela pessoa vivesse a identidade que Deus tem para ela. Quando nasce uma criança, eu não coloquei aqui o texto, mas eu gosto muito de quando fala de Noé. Né? Quando Deus deu Noé para a família dele, os pais dele pegou ele e disse: esse vai nos consolar. Né? Ele vai nos consolar, ele vai nos ajudar nesse momento difícil. E aí quem foi Noé? Né? Fez a arca e salvou ali sua família do que viria sobre o mundo. E vários outros, né? Deus, quando ele falava de um bebê, como ele falou aqui de João Batista, Deus também dava nome específico quando era uma criança com um grande propósito. Deus dava o nome para os pais colocarem, porque a criança já nascia com um propósito específico. Então, nós vemos isso aqui acontecer em Lucas, capítulo 1, versículo 13, que fala assim: disse, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a sua oração foi ouvida, a Isabel, sua mulher, te dará um filho, à luz um filho, a quem darás o nome João. Em ti haverá prazer, alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Então já nasce, o nome já significa isso aqui, né? Que ele vai trazer alegria, que muitos vão ser salvos, vão se regozijar com o nascimento daquela criança. Então, por isso que o nome é tão importante, irmãs. Nosso nome, ele é importante, né? Meu nome, ele foi mudando ao longo da história. Porque os apelidos também trazem esse mesmo peso. Então, eu tive o apelido de quando eu era criança até dos meus 10 anos para frente, até quase na adolescência, porque as minhas irmãs, eu tenho, né, sou a mais velha de 6, então eu vi ali praticamente todas nascer, ajudei a cuidar, e quando eu falava assim com as minhas irmãs, quando eu ia pegar elas, eu falava:
vem na mamãe, né? E elas me chamavam de Nanãe. Então, eu tive esse apelido por muitos anos, Nanãe, né? Porque elas não eu falava, vem na mamãe. Eu falava, né, com as minhas irmãs quando eu era pequena. Então, por muitos anos me chamaram assim. Em alguns lugares que eu morei, me conheciam assim, né? Meu nome original é Rosilane. Esse nome ele foi escolhido, não foi escolhido porque era um nome com propósito. Minha mãe disse que eu nasci bem doentinha e ela disse que tinha que registrar muito rápido. O médico disse, olha, registra ela bem rápido, porque a gente não sabe como é que vai ser. E ela tinha uma irmã, minha mãe tem uma irmã que chama Rosana, e minha mãe tem uma prima que tem uma filha que chama Rosângela, né? Então, minha mãe disse, a gente é tudo da mesma idade, praticamente, diferença de um ano cada uma dessa daí, tanto a irmã da minha mãe, quanto a filha da prima, uma das primas mais chegadas da minha mãe, era a prima mais chegada ali, naquela época de adolescente, as duas junto, e juventude. Então, minha mãe disse, vamos botar algo parecido, né? Vamos botar entre as duas aí, Rosilane, tá bom. Então, assim, foi um nome que deu, sem nenhum propósito, sem nenhum destino. Eu não tinha nada contra meu nome, não achava ruim, não. Quando foi na adolescência, começaram a me chamar de Rose, né? E eu fui sentindo, irmã, sinceramente, eu fui sentindo a transformação. Até os meus 10 anos, me chamavam de Rosilane, né? Dos 10 para frente, Nanãe. E lá para os 15, mais ou menos, começou Rose. E depois, há uns 20 anos atrás, eu orando, escrevendo a palavra, umas coisas que eu gosto de fazer, eu li sobre Rosa de Saron, né? E em inglês significa Rose Sharon. E eu gostei muito desse nome. E eu senti, adota esse nome para você. E eu comecei a usar ele em redes sociais, em e-mail, em tudo que é rede social, eu uso esse nome há mais de 20 anos. Mas eu nunca me apresentei com esse nome. Nunca falei, olha, meu nome é Rose Sharon, né? Eu usava isso. E de uns anos para cá, as pessoas que foram me conhecendo foram me chamando um pouquinho desse nome. Eu achava que meu nome era esse. Tô contando a história para vocês entenderem, né? Eu senti assim, o Rosilane, quando eu fui até os meus 10 anos, que foram um dos anos mais difíceis da minha vida, a gente passou muita dificuldade, era um ano muito difícil, eu senti um peso muito grande em cima desse nome, né? Era uma pessoa, eu não me encontrava, eu não tinha identidade. O Nanãe era algo assim, era carinhoso, mas era algo que era mais ajudar, eu era um pouco de ajuda, eu era um pouco de não sei, eu era uma ajuda, parece. O Rose começou a tomar forma, mas era uma forma que ela não era aprovada, né? Ela não era afirmada aquela identidade, porque foram os amigos que começaram a chamar, não vinha da minha origem aquele nome, né? Eu gosto de Rose, mas fui mudando, né? O Rose, ele representa uma delicadeza da rosa, ele também tem uns espinhos, né? Mas quando eu fui tomando forma desse Rose Sharon, além de ser uma rosa, a rosa de Saron, ele também é uma flor que floresce no deserto. Então, devido a tudo que eu passei, eu comecei a perceber realmente, eu me identifico mais com Rose Sharon. Eu sou realmente uma flor que nasce no deserto. Então, eu quis contar a minha experiência para vocês compreenderem. Mas vamos aqui para a palavra, que é o mais importante. Bom, Deus mudou também o nome de Abraão, em Gênesis capítulo 17, no versículo 17. Disse Deus também a Abraão... Não, vamos ler o 15, peraí um pouquinho, irmãs. Gênesis 17, capítulo 5, primeiro. Vamos ler quando Deus mudou o nome de Abraão primeiro. Versículo 5. Abraão já não será teu nome. Abrão, né? O nome dele era Abrão. Abrão já não será teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosa nação eu te constituí.
Eu vou te fazer fecundo, extraordinário, de ti eu farei nações e de reis procederão de ti. Então Deus mudou o nome dele, falou: Abraão não está combinando com você, porque você vai ser pai de multidão, entendeu? Então eu preciso trocar o seu nome. E aí ele trocou o nome dele para Abraão, né? Abraão. Aí ele trocou o nome da mulher dele também. Aí agora vai para o versículo 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, sua mulher, já não chamará Sarai. Ela chamava Sarai, porém vai chamar Sara. Abençoá-la-ei, dela te darei um filho. Sim, eu o abençoarei. Ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então mudou o nome dela de Sarai para Sara, princesa. Sara significa princesa, mãe de príncipes. Então Deus transforma a vida de uma pessoa através do nome. Vamos ler também Mateus, né? Mateus, a gente já leu essa história, quando Deus mudou o nome de Pedro. Lembra que eu disse que quando Pedro entende quem é Jesus, né? Quando ele teve uma revelação no Espírito, disse: não, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor fala: porque você teve esse encontro, né? Comigo, eu também vou transformar o teu nome. Quando nós entendemos quem Jesus é, nós somos transformados também. Então eu quero ler aqui rapidinho. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, capítulo 16, versículo 13, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou te dar a chave do reino do céu. O que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Então Deus muda o nome de Pedro, de Simão para Pedro. E depois Pedro começa a andar nessa nova identidade, nessa nova unção que vem sobre esse nome dele, que aí ele realmente se torna um discípulo fiel, um fundador da igreja primitiva, um mártir, né? Morreu ali pelo nome do Senhor. Então, hoje nós vamos meditar sobre isso, irmãs. Qual é o seu nome? Né? Deus te pergunta hoje, como pergunta Jacó: qual é o seu nome? O que o Senhor quer fazer conosco, né? Nós precisamos andar, irmãs, na identidade que Deus tem para nós. Renuncie aquilo que não condiz com a sua identidade. Se você tem lá lutado, como disse Jacó aqui, lutado com Deus e com os homens, desejando ter uma vida transformada, ore ao Senhor, sabe? Diga: Senhor, me revela. Me revela. Não estou dizendo aqui, irmãs, que talvez tenha que trocar o nome. Não estou dizendo isso. Talvez você tenha que colocar esse nome diante do Senhor, consagrar este nome ao Senhor, né? Às vezes uma pessoa quer homenagear a outra e coloca o nome no filho, e às vezes aquela pessoa com quem ela está homenageando nem foi uma pessoa de um bom caráter, não foi uma pessoa que deixou um legado legal, bacana, mas a pessoa gosta do nome, né? E coloca ali. Mas tem uma identidade que Deus tem para nós. E nessa caminhada da vida, nós temos que descobrir qual é a nossa identidade. Muitas vezes também, irmãs, nós temos um nome que está dizendo algo bacana e a gente está caminhando com nomes que as situações têm colocado sobre nós. Quando nós lemos a história de Ruth, vocês viram ali que Noemi, depois de passar por tudo, viuvez, perda de filho, quando ela voltou para a terra dela, que ela encontrou com as amigas antigas, ela disse: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, eu sou amarga, né? Eu sou uma mulher amargurada de espírito, Deus tem pesado a mão sobre mim. Isso não era uma verdade, né? Isso eram umas circunstâncias da vida e a pessoa abraçou aquela amargura. Então ela mesma profetizou sobre ela, né? Me chamem de Mara. Mas Deus tinha outro destino para ela. Deus tinha que ela fosse a mãe ali de um grande precursor ali do que viria o Senhor Jesus.
né? De que viria ali Davi, neto dela, bisneto dela, enfim. Às vezes a circunstância nos coloca outro nome. Você vê quando José foi para o Egito, ele recebeu um outro nome dado pelos egípcios. Você vê quando Esther estava ali no reino da Pérsia, né? O nome dela era Radassa, mas no reino persa colocaram Esther. Então, assim, às vezes a circunstância nos coloca outro nome. Mas nós temos que caminhar segundo a nossa identidade. Nós vemos também Daniel, que quando Daniel foi para a Babilônia, um menino consagrado, um menino que tinha propósito com Deus, colocaram outro nome nele, né? Representando deuses ali pagãs, mas ele não caminhou segundo aquele outro nome. Então não deixa a circunstância da vida, irmã, mudar o seu nome. Talvez você tenha um nome ou tenha uma identidade de alegria, né? Por exemplo, tem uma irmã que chama Graciele. Pensa numa menina graciosa. Pensa num doce de coco que todo mundo ama. Tem outra que chama Patrícia. Patrícia significa dos patrícios, né, antigo. Pensa numa mulher forte. Ela é realmente o que o nome dela diz. E por aí vai os outros nomes dos meus irmãos, né? Porque acho que depois de mim, minha mãe falou, acho que deixa eu dar uns nomes mais significativos, né? E depois veio as minhas irmãs por parte do meu pai, do meu padrasto. Aí o meu pai escolhia os nomes. Então tem um significado, mas não foi um significado como o meu. Vamos colocar uma coisa aqui parecida com o que já tem por aí, porque a gente não sabe nem se ela vai realmente sobreviver. Então colocou esse nome que eu não tenho nenhuma mágoa do meu nome, eu gosto até, né? Depois comecei a gostar, Rosilane, diferente, né? Mas eu não me achava essa identidade, não me encontrava nessa identidade. E então vamos falar aqui também sobre agora Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Olha que coisa tremenda, irmãs. Então o Senhor está dizendo essa palavra hoje para você. Não temas, não temas. E aí você fala o nome de batismo que você tem, que ele te criou, né? Você criou com aquele nome, mas ó Israel, que te formou, ele está nos formando, irmãs, ele está nos lapidando para a gente ser quem ele preparou que a gente fosse. Jacó, mas tem uma coisa, eu não posso pegar o Rose Sharon e apagar quem foi Rosilane, não existe isso, né? Tudo faz parte da história. Você vê que Jacó ficou para a história a vida toda, mesmo tendo seu nome transformado. Mesmo tendo seu nome transformado, ele foi importante, ele foi Jacó, né? Ele, quando nasceu os filhos dele, ele era Jacó, mas ele conseguiu depois ser quem Deus realmente queria que ele fosse. E aqui fala, não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Nós temos que entender, irmãs, que nós pertencemos ao Senhor. Nós temos que tomar um senso de responsabilidade e entender que pertencemos ao Senhor. É o prazer de Deus que nós pertençamos a Ele. Então hoje Deus fala para você, não temas. E quando fala de mudança de nome, mudança de história, nós tememos, porque nós não conhecemos o novo. Você viu quando o anjo apareceu para João Batista? O que falou? Não temas. Né? Por vários homens, Deus aparece e fala, não temas. Primeiro, não temas pelo poder da glória que vem com aquele que está aparecendo para entregar a mensagem, um anjo, ou o próprio Jesus, ou o próprio Deus falando. Mas segundo, porque não temas com o que eu vou fazer na sua vida, não temas com o novo, né? E eu quero dizer aqui que nós somos dele, pertencemos a ele, e ele nos chama pelo nosso nome. Qual nome? O nome da nossa identidade, o nome daquilo que Deus quer que sejamos. Por isso nós precisamos nos alinhar e ser e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não aceite nomes que o inimigo quer estabelecer sobre você. Não aceite rótulos, né? Quebra todos os rótulos. Na minha adolescência eu falei isso, porque como eu vim dessa transição de nome, né? Rosilane, um nome que ficava vago, né? Nanãe, um apelido carinhoso. Rose, chamado pelos amigos.
aquela salada que você não tem muita direção. No meio de tudo isso, eu recebi muitos adjetivos também, como eu já falei. Adjetivos que quer matar o seu propósito, né? Às vezes uma pessoa é mais lenta, é mais delicada, né? A minha irmã Patrícia, por exemplo, apesar dela ser super brava, né? Tô falando da vida do meu povo aqui, né, gente? Depois minhas irmãs vão me chamar a atenção, né? Mas, apesar dela ser muito brava, ela é uma menina muito delicada, fina. E aí, o que a gente fala quando uma pessoa é muito delicada, fina? Menina, às vezes a gente rotula que a pessoa é metida, não é? Às vezes a gente rotula alguns rótulos que não é verdade. Às vezes a pessoa é um pouco mais lenta, a gente chama de lerdo, de preguiçoso. Então a gente tem que quebrar esses rótulos, irmãs, tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas. E a gente começar a colocar um nome que gera um destino para ela. Não, você não é metida, você é delicada, você é fina, porque foi assim que Deus te criou, né? Não, você não é grossa, você não é brava, muitas vezes. Você é uma pessoa mais forte, porque Deus tem um propósito na sua vida desta maneira. Então é isso, irmãs. Lute e prevaleça como Jacó, até ser transformado no que Deus te criou para ser. Então lute, né, na sua vida, lute para ser o que Deus quer que você seja. Lute para ser honesta, lute para ser deixar um bom legado, lute para que ninguém roube a sua alegria, né? Quando Deus disse aqui para o nome de Isaac, em Gênesis 17:19, Deus deu o nome para Isaac, né? Logo depois que ele muda o nome de Sara e Abraão, ele fala para ele sobre o filho e fala: o seu filho vai chamar Isaac, filho do riso, alegria. Então, irmãs, não deixe ninguém roubar a sua alegria, né? Às vezes você é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, mas o inimigo sempre querendo te jogar para baixo, sempre querendo fazer com que você pense que você só tem problema, e ele quer te entristecer, e ele quer que a gente abrace um nome como foi ali na hora do desespero de Noemi. Não me chamem mais Noemi, agora eu sou Mara, amarga. Não, Deus ainda tem muito para fazer. Se Noemi tivesse parado ali, né, ela não tinha sido quem ela foi. Entrou ali para a genealogia, né, de Jesus, pôde gerar um grande o neto ali. Ela recebeu um neto que era fruto era o melhor milagre para uma viúva que perdeu seus filhos. Ela recebeu um neto por adoção, mas que fez história ali para ela. Então não aceite as mentiras do inimigo, tá bom? Vamos ler aqui para terminar Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-te-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Sobre essa pedrinha está escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha que tremendo. Apocalipse, o último livro da Bíblia, com seus mistérios, com as suas palavras decretadas para os fins do tempo, o que iria acontecer. Deus está dizendo que vai nos dar um novo nome. Há um novo nome esperando por você, irmãs. Mude as suas vestes, mude a sua alimentação, mude o seu nome, né? Não estou dizendo aqui para sair mudando o nome, irmãs, no cartório verdadeiramente, tá? Estou dizendo espiritualmente, para você ter uma noção. Senhor, eu vou mudar, né? Me diz qual é o nome que o Senhor me chama. O que é que Deus te chama, né? Ouça aqui está dizendo o que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou dar um nome, um novo nome que ninguém conhece. Por que diz que ninguém conhece? Só vai conhecer aquele que receber? Porque faz parte da sua identidade. É algo seu, é algo pessoal seu, né? Então, às vezes, você está carregando um nome que está carregando tradições da sua família, que está carregando coisas que você fala, isso não pertence a mim. Então, abra mão, né? Você pode até continuar com o seu mesmo nome, porém, com uma posição. Daqui para frente, eu sou quem Deus quer que eu seja, tá bom? Então, a síntese do dia é: receba o novo nome da parte de Deus. Não tema o novo nome. Caminhe diante do novo nome. Seja quem Deus quer que você seja. Tenha uma responsabilidade. Se o seu nome é um nome de profeta, por exemplo, saiba como caminha um profeta, né? Se o seu nome é como um levita, saiba como caminha um levita. Se
Se o seu nome é um nome de princesa, você não vai agir como uma plebeia, né? Como uma piriguete. Então, tome posse do seu nome. E assim a gente tem que educar os nossos filhos. Eu lembro disso que eu ouvi uma mulher uma vez falando, que o filho dela deu um nome de profeta pro filho dela, não lembro qual era. E esse menino, acho que tinha 5 anos. Ele fez algo errado lá. E de repente a mãe dele foi corrigir ele, levou ele pro quarto, deu-lhe umas palmadas e falou assim: aqui, meu filho, você já pensou no seu nome? Você foi criado para ser um profeta. Profeta não age dessa maneira. Então, estou te corrigindo porque você tem que caminhar segundo o seu nome. E eu achei muito interessante isso. E a gente tem que educar os nossos filhos assim, né? Às vezes, Deus chamou nossos filhos para ser príncipe, para ser princesas, para ser profeta, para ser uma pessoa bem-sucedida. A pessoa tá caminhando como um negligente e a gente está deixando. Eu dei esse nome para ele porque eu tinha uma promessa, mas a pessoa está se perdendo mesmo, não me respeita, não ouve. E a gente vai deixando. Não, no que depender de nós, você tem que caminhar como filho de Deus, né? Não é vai indo aí como Jacó, depois você vai sofrer na vida. É lógico que a gente não pode impedir o que vai acontecer com os nossos filhos, né, irmãs? Mas que não depender de nós, a autoridade, a disciplina, a correção, cabe a nós. Então é isso, irmãs. Receba o novo nome da parte de Deus, não temas o novo nome, se molde de acordo com o seu nome, com a sua nova identidade, com o caráter que Deus quer que você seja. Alinhe a sua nova identidade, alinhe o que Deus quer que você seja, com as orações usando o nome de Deus, e nossa vida vai fluir. Nós estamos aqui, irmãs, nessa terra para ser quem Deus nos chamou para ser. Mais uma vez, nós não estamos aqui para levantar, trabalhar, comer, dormir, levantar de novo, não. Temos um propósito. Eu tenho uma missionária que eu amava muito, ela já partiu para a glória. Ela dizia assim, eu falava para ela, né, como é que vai ser aquelas coisas que Deus profetiza na minha vida? Ela disse, é no seu sentar e no seu levantar. É no seu entrar e é no seu sair. Se você honre seu nome, né? Antigamente, os antigos sabem disso, mesmo os que não conhecem a palavra, que o nome era importante. Você chega numa cidade, você pergunta o nome de uma pessoa, né, dos antigos, eles já sabem o legado, já sabem o caráter, né? Então, irmãs, honre o seu nome, tá? Se você tem um nome que você não sabe ainda o significado, ou se você não adapta com aquele significado, ou não é da maneira que você se sente, coloque diante do Senhor. Fala, Pai, transforma a minha vida, né? Deixa Deus, de repente você vai ter aquele nome, mas você vai caminhar conforme Deus te chamou para ser, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, espero que vocês tenham recebido a sua porção, despertar, para que vocês continuem crescendo, nós, né, continuamos crescendo cada dia mais na graça, no conhecimento, na sabedoria do Senhor, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.